Olá, boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Você está ligadinho conosco no canal Conexão Evangelho da Graça. Seja bem-vindo, Deus te abençoe e que você possa estar conosco nesse momento desta live para que possamos compartilhar do texto da Palavra de Deus nesta noite, amém? Então nós estaremos falando sobre o tema fé, amém? Então que esse tema sobre fé nessa noite, que possamos aprender da Palavra de Deus sobre a fé. O que é a fé, como que a fé vem, quais os tipos de fé que nós temos, né? Então eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. Você que está entrando pela live, seja bem-vindo, você e a tua família. Prepare o seu copo com água, a fotografia da sua família, a peça de roupa, a chave do seu automóvel, da sua casa, o currículo que você vai entregar amanhã, talvez um diagnóstico médico, um exame, seja o que for, vamos colocar diante da presença de Deus nesta live e que Deus venha nos ouvir, que Deus venha alcançar a cada um que esteja conosco nesta noite. Seja bem-vindo, uma boa noite para você e para a sua família. Deus abençoe a todos nesta noite. Quero saudar a todos. Nós temos aqui a lista de oração pelas famílias. Paulo Henrique Mendonça e família, o seu Wilson Aquino, Deus abençoe seu Wilson, a dona Maria José, as netas do seu Wilson também, a Aurora, a Lara Emanuele, Deus abençoe, os filhos do seu Wilson também, Deus abençoe, a dona Sônia Lopes e família, a Tânia Cunha, o Claudinei Cunha, o Ricardo Aparecido Marculino, a Érica e família, Deus abençoe, a Denise Gomes, o Ednei Gomes, a Nelma Aiofi, Carol Aiofi, Maria Clara Aiofi, o seu Antônio Carlos dos Santos também, Deus abençoe, o Raí Gustavo e família, Deus abençoe, Raí, toda a família, o Roberval Delfino também, família, a Vânia Cristina, a Elisa, o Vinícius, Deus abençoe, temos aqui também a Roseli Fernandes, Joaquim, família, a Leninha Silvério, família, a Marina Menechini, a Vânia Santos, o Emerson Caetano, a Isis, Yasmin, Creiton, Cesário, Maria Gomes Fonseca, Deus abençoe Marcos, a Margarete Fonseca, Deus abençoe tia Margarete, o Diácono Carlos Roberta Silva também, Deus abençoe, no nome de Jesus, a Rebeca, a Sara, a Carla, toda a família em Ourinhos, Deus abençoe, a Zilda, Davi Freitas e família, Fabiana, Cristina Delfino e família, o Vladimir e Juliana, Deus abençoe, a Juliana Santos, o Evandro Nogueira, a Lavínia, o Davi, a Dai Marcelino e família, a Patrícia Begueto, o Reinaldo Noronha, Davi, a Lia Santos, Sebastião Silcio Delfino, o Samuel Sanches também, Deus abençoe Samuel, a Angélica, a José Roberto Matiasso, a Leninha também, Deus abençoe Robson, a Tatiane, família, temos aqui a dona Marílvia Santos, o seu Ari Santos também, Deus abençoe seu Ari, toda a família, seu Aparecido Santos, dona Cida Santos, Mariana, Fernando, Deus abençoe a família da Juliana, Ana Maria de Oliveira, José Manuel e família, o Gervásio Luiz, a Ilane Luiz e família, dona Edna Leme, o Eudes Mioto, a Bruna Laiane e família, Domício Ferreira e família, o Marcos Eusébio também, Deus o abençoe Marcos, a sua família, no nome de Jesus, amém? Deus abençoe o Milton também, Deus abençoe Milton a sua vida, a Eliana, Deus abençoe, a Regina Escarmen Uchida, Leomar Ramos de Oliveira e toda a sua família, Marcelinho Ramos, Renata Silvério, Roberto, Rodolfo Esperto, a Débora, Deus abençoe, o Flávio Zandoná, Margarida Zandoná, o Marinho Victorino também, Deus abençoe Marinho, a Sandra de Omedece, a Janete Silvério, a Tia Tina Cala, Graziela de Oliveira, Emerson Cândido e família, a sua Helena Rodrigues Macedo e família, Deus abençoe Dona Creuza Ferreira, seu Antenor, o Amarildo Ferreira, Deus abençoe, o Rildo também, família, Deus abençoe Rildo, todos que estão aí entrando ao vivo conosco pela live, Deus abençoe, Ana Paula, Pedro Miguel, Aparecida Eusébio, a Dona Maria Rosa Antunes Eusébio, Aparecida Eusébio Filho, Simone Santos Eusébio, toda a família, o Cristiane, Kreberton, Maria Eduarda Eusébio, Deus abençoe o Marcos Eusébio, a Ana Rosa Eusébio, Ana Paula,
Pedro Miguel, Ralfer XT, José Carlos XT, família, o César Araújo e família, Deus abençoe César, José Neres e família, Daniel Maia, a Vera Lúcia, Marisa Delfino e família, Adilson Delfino, Marivaldo Delfino, Deus abençoe, Amar Almeida e família, Isaías Bueno, Deus abençoe Isaías, e muitos nomes aqui, amados, André Luiz Gomes, Fernanda Fonseca, Deus abençoe, a Michele Mascarenhas, Aline Tavares, Roberto Rocha, Janaína Rudiniski, Fábio Garcia, Luiz Felipe Soares, Renata Fernandes, Éder Delfina, Patrícia Borja, Lívia, Deus abençoe, todos que estão entrando conosco, seu Shell, Deus abençoe, seu Shell Souza, a dona Regina e família, o Jairson, Deus abençoe, todos que estão aí conosco ao vivo, o Milton Bueno e família, Deus abençoe, você que está entrando pela primeira vez na live, Deus abençoe, Shell Souza, paz do Senhor, a Margarete Fonseca, Roberval Delfino e família, paz do Senhor, Davi Freitas, a Zilda, a Neuma Ioff, Deus abençoe, boa noite Neuma, o senhor Antônio Carlos dos Santos, Deus abençoe a recuperação da saúde, toda a família, o Marcos Eusébio, Deus abençoe Marcos, a Ana, Deus abençoe, Ana Paula, Pedro Miguel, toda a família do Marcos, Deus seja louvado aí nesta noite, amém? Tiago Costa, Deus abençoe, Tiago, a sua vida, a sua família também, grandemente, a Dai Marcelino, o Raí Gustavo, a família aí, a Dona Maria, os irmãos do Raí, toda a família, Deus abençoe Raí, pelo evangelismo aí, por nos ajudar aí a compartilhar, né? Esta live também, Deus abençoe. Fiquem à vontade, compartilhe essa live, que você estará me ajudando a anunciar a palavra de Deus, amém? Que essa palavra possa chegar aos corações. Vamos lá então. O tema nessa noite é sobre fé. Eu não sei se ano de 2022, como que está a tua fé nesta noite, meu amado irmão, minha amada irmã? Como que está a tua fé? Vamos falar sobre a fé. Você que tem a Bíblia nas suas mãos, a Escritura Sagrada, nos fala sobre fé. O livro todo fala sobre fé. Mas no Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 11, amém? Você possa abrir a Bíblia aí em Hebreus capítulo 11. No nome de Jesus, abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 11, o Novo Testamento. O primeiro versículo nos vai dizer o que é fé. O capítulo 11 do livro de Hebreus fala da história dos heróis da fé. O que é a fé, amados, nessa noite? Maurício Amaro, a paz, irmão, Deus abençoe. A Marina Moreira, o João Amaro, a Mariana Lemos e família, Deus abençoe vocês pela participação. Maurício, um abraço. Heróis da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Amém? Isso é fé, é a certeza. A fé é você acreditar na existência e na onisciência de Deus. A fé é isso, é você ter a certeza. Mesmo que você não consiga enxergar as bênçãos de Deus, o que Deus tem realizado e preparado para você neste ano de 2022. Você não sabe o que Deus tem preparado, mas eu quero dizer para você nesta noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus tem grandes coisas preparadas para cada um de nós. Saiba disso, que Deus tem grandes coisas para realizar nas nossas vidas, mas nós precisamos entender o plano divino na natureza de Deus. Deus tem grandes coisas para realizar na minha vida, ainda nesse ano de 2022, e também tenho certeza que na sua vida. Mas a fé é a certeza. Você tem certeza do que você tem crido, do que você tem acreditado? Amém? Então a fé é você acreditar na existência, você ter certeza daquilo que você está imaginando aí para este novo ano de 2022, esse novo emprego, né? Esta porta aberta, essa cura física do teu corpo, né? Então você tem a certeza que você vai ser curado, que você vai ser abençoado, a sua vida, a sua família, talvez uma restauração conjugal, familiar, eu não sei o que você está precisando nesta noite. Mas Deus nos diz nessa noite sobre a fé. Precisamos acordar e entender o que é fé. A fé, ela tem dois tipos. No meu estudo aqui que eu montei,
eu digo para você que a fé, ela pode ser natural, a fé ela pode ser natural ou ela pode ser espiritual. Amém? Então a fé natural é aquela fé que nós temos na mente, né? A fé que você tem com o teu corpo. Então nosso corpo nos faz refletir num tipo de fé, muitas vezes natural. O que seria essa fé natural? A fé natural é uma fé humana. Amém? E a fé espiritual é uma fé que você, com a tua alma, com o teu espírito, você acredita no sobrenatural de Deus. Então podemos ter essas duas fés, né? Essas duas fés genuínas dentro de nós. A fé natural, que é uma fé muitas vezes mental, que está em nossa mente, e a fé espiritual, que é aquela uma que Deus colocou, como colocou também em Adão, a fé, né? O sexto sentido, que seria na nossa alma, no nosso espírito. Porque quando nós ouvimos falar de Deus, há um temor em nossos corações. Mesmo que nós não acreditemos no que Deus pode realizar por nós, mas essa fé, ela está dentro de cada um de nós. Ela precisa ser destravada. A fé, ela precisa ser liberada das nossas vidas, o nosso coração. Deus plantou a fé dentro de nós. A fé está na mente de cada um de nós. Mas no momento certo, essa fé, ela precisa ser como uma semente. A fé, ela vem no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 27. Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé, ela vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mesmo aquelas pessoas que possam dizer assim, eu não tenho fé, né? Uma certa vez os discípulos de Jesus também disseram, Senhor, nos aumenta a fé, porque nós temos pouca fé. Então Jesus, nesta noite, ele quer acrescentar a fé que nós precisamos. Nós precisamos ter a fé, amados, apenas do tamanho de um grão de mostarda, para que possamos alcançar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas nós acreditamos. Isso é fé. Então, se você tem hoje uma fé mental, uma fé com o teu corpo, com a tua mente, uma fé natural, você precisa também agregar nesta noite uma fé espiritual, uma fé que já está plantada dentro de cada um de nós. É preciso nós liberarmos este poder da fé dentro de nós. Então, a fé, ela vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todas as manhãs que você ouve da palavra de Deus, você lê um versículo da Bíblia, você ouve uma pregação, um sermão, aonde você estiver. Então, a fé é cada dia crescida em nossos corações. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Assim eram os apóstolos da época. Os apóstolos viviam de fé, né? Eles não viviam pela vista. Nós não podemos viver uma fé pela vista, somente quando nós vemos o milagre sobrenatural de Deus. Tomé, quando Jesus ressuscitou, ele queria tocar nas feridas, né, nos furos da mão de Jesus. Então Jesus estendeu a mão e pediu para que Tomé tocasse nas mãos, tocasse nas feridas daqueles cravos que foram perfurados, a mão de Jesus na cruz do Calvário. Aí sim Tomé teve uma fé. Não é essa fé que nós temos que ter. Essa fé ela é natural. Essa fé ela é humana. Nós temos que ter uma fé sobrenatural. Acreditar além daquilo que nós podemos imaginar. Porque Deus, ele é infinitamente mais do que aquilo que nós podemos imaginar. Deus é capaz de realizar maravilhas, poderes, maravilhas em nossa vida a qualquer momento. Você pode deitar nesta noite, amanhecer pobre amanhã cedo, você pode se deitar agora à noite, amanhecer rico amanhã cedo. Deus, ele pode fazer virar a roda gigante. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. O mundo, ele é assim, ele é uma roda gigante, né? O mundo, ele se movimenta. O globo terrestre, ele se movimenta, a Terra, ela se move. Então nós precisamos ser movidos também pelo Espírito Santo de Deus. E Hebreus continua dizendo, se você ler o capítulo, o livro de Hebreus, o capítulo 11 vai falar inteiramente sobre a fé, sobre os heróis da fé, sobre Noé, sobre Moisés, sobre os homens da Bíblia, né? Pela fé, a Bíblia diz aqui, pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Apenas pela palavra de Deus
foi dia a dia criado o universo. E aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Então, mesmo Deus não vendo, mas Deus com a sua palavra foi determinando que acontecesse e foi se formando o mundo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o melhor sacrifício do que Caim. Pela fé, Enoque escapou da morte e foi levado para Deus. Nós vemos aqui que pela fé, Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Então Noé deu ouvido também pela voz de Deus. Deus avisou Noé, antes de acontecer aquele dilúvio, ia devastar toda a humanidade naqueles dias, nos tempos antigos. Então, pela fé, Noé construiu uma arca. Noé construiu uma arca. Pela fé, Moisés arrancou o povo escravo do Egito e foi para um deserto. E também atravessou o Mar Vermelho. Então, tudo pela fé. Os homens da Bíblia, Abraão também foi chamado por Deus, obedeceu, saiu da sua terra, que Deus havia prometido, e deixou o seu próprio país sem saber para onde ia, somente pela palavra de Deus. Abraão fez isso. E muitos homens de Deus, se você continuar lendo aqui o livro de Hebreus, capítulo 11, você vai ver muitas histórias. Pela fé, José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito, deu ordens sobre o que seriam feito com o seu corpo. Pela fé, os pais de Moisés, quando ele nasceu, esconderam ele 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tinham medo de desobedecer a ordem do rei. Então, pela fé, Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho do faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Então, pela fé, os homens de Deus da Bíblia, eles venceram. Então, nós temos que entender o que é a fé. É a certeza daquilo que nós não vemos, mas nós cremos. Nós temos que saber que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o versículo 11 aqui do livro de Hebreus, capítulo 11, nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Diga para o teu esposo aí, diga para a tua esposa, para os teus filhos, para todas as pessoas. Amados, sem fé é impossível agradar a Deus. Como que nós vamos agradar a Deus se nós não temos fé? Nós temos que olhar pelos olhos da fé em todas as coisas, pelos olhos do sobrenatural. Nós enxergamos então o físico. Quando você quer comprar um carro, uma nova casa, um novo emprego, você começa a imaginar como que você quer aquela bênção. E você precisa então se apresentar, querer. A Bíblia diz aqui em Marcos, capítulo 11, o versículo 24. Olha para vocês ver esse versículo que Jesus disse para os discípulos. Marcos, Evangelho de Marcos, segundo escreveu Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. Eu anotei aqui, amados. Por isso eu vos digo que tudo que pedirdes, primeira coisa, tudo que você precisa, tudo que você quer que seja realizado nesse ano de 2022. Primeira coisa, se você quer algo na sua vida, você precisa pedir ao Senhor. Segundo, orar, falar com Deus. Terceiro, crer. Quarto, e já tomar posse que você já recebeu dessa bênção. Isso é ter a certeza. Isso é ter fé em Deus. É você pedir a Deus algo que você precisa, necessita para essas horas. É você orar falando com Deus. É você crer nesse momento que você está pedindo, que você já recebeu, que você já tem em seus braços. Você que me escuta nesta noite, você que quer tanto ter um filho nesse ano de 2022, talvez o médico, o diagnóstico, constatou que você não pode ter um filho. Mas Deus, nesta noite, Ele pode realizar o sobrenatural, o milagre. Ele pode realizar aquilo que realizou na vida de Ana, de uma serva de Deus, que Deus abriu a madre da Ana. Então, amados, em momentos difíceis, nós temos que acreditar somente com a fé. E eu digo mais para vocês, nas epístolas de João, no capítulo 5, as epístolas de João é lá perto de Apocalipse. Você que nunca leu as epístolas de João, João, o Evangelho, é o 4º livro do Novo Testamento. Quando eu falo epístolas, são as 3 cartas menores lá
perto de Apocalipse. As epístolas de João, depois do livro de Pedro, nos diz aqui no capítulo 5, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. É com a fé. Então, a resposta para você nessa noite, para todas as coisas que você precisa, é a fé. Amém? Você que precisa de algo nesse ano de 2022, você precisa que Deus venha realizar algo no meio familiar, nos seus filhos, na sua vida profissional, sentimental, conjugal, em qualquer área da sua vida. A primeira coisa, você precisa ter fé. Você precisa pedir ao Senhor, você precisa orar e crer no que você está pedindo. Você precisa ter a certeza daquilo que você quer para esse ano de 2022. Que você não possa ter esta fé natural, né? Como nós falamos, os dois tipos de fé. Não tenha a fé natural, uma fé só de mente. Ah, porque as pessoas têm falado que têm fé em Deus, então eu também junto tenho fé em Deus. Não, você tem que ter uma experiência com Deus. Cada homem da Bíblia aqui, do capítulo 11 de Hebreus, cada um teve uma experiência com Deus. Cada um usou a sua fé. A fé é um poder, é uma dádiva de Deus. É um dom, amados. A fé é uma arma poderosa para esses dias que nós estamos vivendo. Amém? Pela fé, a Bíblia sempre usou aqui, ó. Pela fé, os homens da Bíblia, os heróis da Bíblia venceram. Então, o que nos faz vencer o mundo é a nossa fé. E o versículo 5. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, se você acredita junto comigo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é aquele que Deus escolheu para que amasse o mundo de tal maneira e entregasse por nós, por mim, por você, naquela cruz. Nós precisamos acreditar. Não importa se você tem vivido uma vida talvez triste, angustiada, com alguns problemas, mas a tua fé ela não pode parar. Existem muitas pessoas nesse momento que a fé precisa ser despertada. Amém? A fé ela está abafada, porque há espinhos, os obstáculos, os problemas têm afogado nesse mar do esquecimento, o mar da vida, do oceano da vida, o mar, as turbulências, as tempestades têm afogado a fé das pessoas. Mas nós, como cristãos de Deus, independente da tua religião, nós não pregamos religião, nós falamos o evangelho da graça, porque é o evangelho de Jesus Cristo. Evangelho significa as boas novas, boas notícias, e a graça é a presença de Jesus Cristo. Ele fez verbo e habitou entre nós. Jesus, ele se tornou homem como nós. Ele sentiu todas as coisas que o ser humano sente. Mas Jesus não pecou em coisa alguma. Mas ele sabe a minha dor. Quando você chora de madrugada, quando você tem uma dor. Jesus, ele estava como homem físico aqui na terra. Por 33 anos e meio, Jesus esteve nessa terra. Aos 30 anos de idade, ele despertou então o ministério de Jesus naquele casamento em Caná da Galileia, quando a Maria, uma serva do Senhor, acabou despertando e destravando o ministério de Jesus. Naquele momento da transformação da água em vinho, Maria disse então para Jesus, para que ela transformasse a água em vinho, porque aquele casamento, ele estava sendo destruído pela falta do vinho, havia acabado o vinho, mas a Maria foi um instrumento de Deus, como eu e você pode ser um instrumento, e que Deus venha agir através de nós, e que o poder de Deus, através da minha, da tua fé, venha despertar outras pessoas. A fé é a que pode mover montanhas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo é possível ao que crê. Quando alguém falar algo para você, que esteja passando por uma dificuldade, um problema, diga para ela, tudo é possível ao que crê. Amém? Tiago, o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6, porém peçam com fé, e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Se você tem uma dúvida naquilo que você está acreditando, então você é como uma onda. Uma onda que fica para lá e para cá, né? A onda do mar, ela vem e ela vai, ela vem e ela vai. Muitas vezes a nossa fé, ela está assim.
por causa das turbulências, dos problemas, das dificuldades que nós passamos. Jesus, uma certa vez, disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo e farei vocês mais que vencedores. Aqueles que estão vivendo uma vida hoje, amados, com Cristo, nós somos mais que vencedores. Se você hoje não tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa, nessas últimas horas, na face dessa terra, aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Não aceite a religião como Senhor da sua vida. Não. Aceite Jesus Cristo como Senhor da sua vida, para que Ele venha direcionar esse projeto de 2022, para que Ele venha te ajudar a dar sabedoria para ensinar o caminho aos teus filhos, à tua família, para que você venha ser uma pessoa abençoada por Deus em todos os negócios da sua empresa, do seu trabalho, em toda a sua vida. Então, esse Evangelho de Marcos, que nos disse também do versículo 11, versículo 24, por isso eu vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. O Evangelho de Marcos foi escrito no ano de 65 a 70 anos depois de Cristo, durante a época em que os primeiros cristãos foram perseguidos. Este menino chamado, esse jovem chamado João Marcos, primo de Barnabé, ele participou da primeira viagem com o apóstolo Paulo e Barnabé. Então ele escreveu as cartas, os milagres que Jesus realizou, porque ele ouviu de Pedro, ele ouviu dos apóstolos o que aconteceu. E ele escrevendo esta carta, direcionado pelo Espírito de Deus, então nos diz essa noite que tudo que nós pedirmos, orando, crendo, nós iremos receber. Amém? Por que eu falo que você precisa ter Cristo como Senhor da sua vida? Para encerrar, amados, o último versículo desta noite, para nós orarmos por você. O último versículo está no Evangelho de João, no quarto Evangelho de João, no Novo Testamento, capítulo 15, o versículo 7 diz assim: se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Amém? Então você precisa de algo nessa noite, você precisa de uma ajuda de Deus, você precisa, tenha fé que possa remover os montes, tenha uma fé espiritual, não tenha apenas uma fé mental, natural. A nossa fé, ela precisa sobressair montanhas, ela precisa elevar acima das montanhas. Davi, os homens de Deus tiveram uma fé. Muitas vezes Jesus diz para os discípulos: se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês darão ordem para que a montanha saia daqui e transporte o monte para o outro lado. Então, ou seja, você poderá determinar com a tua fé essa situação, esse problema que você tem vivido hoje, na sua casa, na sua família. Muitas situações hoje, nós temos sofrido as consequências. Por quê? Porque nós não usamos o poder da fé. Nós não acreditamos que Deus pode nos ajudar, mas eu quero dizer para você, Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus está todos os dias conosco. Ele quer ter uma comunhão, um relacionamento. Deus queria todos os dias falar com Adão, naquele jardim do Éden, lembra? Deus então passeava pelo jardim falando a voz à tarde com Adão. Adão, onde você está? E uma certa vez, então, ele se escondeu. Por quê? Adão havia pecado junto com a sua mulher, Eva. Então, Deus tem o prazer, e Deus não parou por aí. Deus continua tendo relacionamento com o ser humano, com os homens chamados Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, com a gente, conosco. Não somos diferentes daqueles homens. Né? Qual é a diferença? É o poder, é a unção de Deus na vida do ser humano. Essa é a diferença de uma pessoa para outra. Todos somos iguais, né? Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então todos nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos estar alicerçados, enraizados nessa videira chamada Jesus Cristo, para que a gente não venha morrer, amados. Existem muitos ramos hoje que estão morrendo porque não estão conectados na árvore, na videira chamada Jesus Cristo. Quando nós não estamos conectados com a videira verdadeira, nossos ramos começam a secar, as folhas começam a cair, talvez o brilho das pessoas estão se apagando. Por quê? Porque falta o brilho de Jesus, falta a água da vida. Aquela mulher samaritana queria buscar
uma água naquele poço, mas Jesus queria dar para ela uma água diferente, uma água que transformasse o interior dela. Ela estava cansada daquela vida. E muitos de nós hoje estamos cansados, sobrecarregados. E hoje Jesus fala assim, ó, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, porque eu vos aliviarei. Jesus pode tirar todo esse fardo pesado de nós hoje e acrescentar essa fé que está faltando em nosso coração. Amém? Quero orar por você agora. Coloca aí o seu copo com água, coloca a peça de roupa, uma fotografia da sua família, essa chave, esse currículo, este exame médico, que para você é impossível, mas eu quero dizer para você que para Deus tudo é possível. Basta você ter uma fé. Amém? Uma fé sobrenatural. A fé, ela vai além daquilo que nós imaginamos, porque nós servimos um Deus de poder e de glória, um Deus que libertou os israelitas, os hebreus, daquela escravidão de 430 anos no Egito. Será que Deus não pode realizar curas e milagres ainda? Ele é o mesmo ontem, ele ressuscitou a Lázaro, ele curou muitos leprosos, ele curou muitos feridos, paralíticos, coxo. Jesus curou muitas pessoas e ele continua ainda curando, amados. Basta você nesta noite agora, feche os teus olhos comigo, vamos orar, pega o seu copo com água, eu vou pegar meu copo aqui, pega a tua garrafa, a fotografia da sua família, representando aí uma peça de roupa, vamos orar a Deus, juntos aqui, nós juntos, somos unidos, somos o corpo de Cristo. Então, com este poder, com esta mesma fé, no mesmo Deus, nós temos a certeza que Ele vai nos ouvir. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por todos os amados que estão conosco agora, conectados. E que o Espírito Santo venha visitar agora cada família que está comigo agora nesta live ao vivo e todos aqueles que hão de assistir. Visita mesmo, Jesus, agora. Espírito Santo de poder, aumenta a minha fé, Senhor, para que eu possa acreditar no sobrenatural que o Senhor pode realizar na minha vida, na minha família, nos meus negócios, no projeto do ano de 2022. Tudo aquilo que parece estar perdido, restitui, Senhor, a minha alegria, restitui a alegria desta mãe, restitui a alegria deste pai nesta noite, restaura esses filhos, esta família, oh Deus, os filhos, ó Pai, tira do mundo das prisões, das drogas, tira, Senhor, do vício, de tudo aquilo que tira a paz da família, toda intriga, toda confusão, todo espírito de calúnia, todo julgamento do passado, do presente. Meu Deus, caia por terra tudo aquilo, porque o amor de Jesus é maior por nós. Jesus não olha para os nossos pecados, Ele olha para o nosso coração, para um coração contrito nesta noite, arrependido. Meu Deus, visita esse pai de família agora, toda essa preocupação, toda essa angústia, toda essa falta de temor a Ti, ó Deus, acrescenta agora, arranca de nós o coração de pedra, como a Tua palavra diz em Ezequiel capítulo 36, arranca esse coração de pedra e coloca um coração de carne, ensinado para Te amar, Jesus, que possamos acreditar no sobrenatural de Deus, porque é impossível agradar a Deus se nós não tivermos fé, e que o sobrenatural seja agora despertado, seja destravado agora, purifica os nossos olhos espirituais, abra os nossos olhos, tira toda a cegueira, todo o embaraço agora, Jesus. Tudo aquilo que tem embaraçado a minha visão, a visão do Teu povo, a visão deste homem, desta mulher, deste jovem que me ouve, tudo o embaraço, caia por terra agora em nome de Jesus. Seja liberado a unção, o poder do Espírito de Deus. E que a unção de Jesus, a unção do poder do Espírito, venha quebrar todo o jugo, todo o grilhão, toda obra de macumba, de feitiçaria, todo o mal feito na encruzilhada. Senhor, nos liberta deste mal, de todos os amuletos. Porque o meu coração eu entrego nesta noite a Ti, Jesus. E cada família agora, tendo uma peça de roupa, uma água segurando nas mãos, uma fotografia, uma chave, um documento, um exame, um currículo. Meu Deus, eu coloco nas Tuas mãos e consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que haja cura, milagres, testemunhos e prodígios para a glória do nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vocês. Obrigado pela participação e que Deus continue operando. Amém? Deus, Ele continua trabalhando.
Você vai dormir daqui a pouco, mas eu falo para você, Deus continua trabalhando, tá? Deus não dorme. Deus ele continua operando maravilhas, milagres, sinais, prodígio. Deus continua trabalhando, mesmo que eu e você vai dormir. Mas os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem e os livre de todo mal. Deus abençoe a tua vida grandemente. Deus abençoe a tua família. Está orando por vocês que estão aí, dando um joinha, colocando um nome, pedido de oração. Temos aqui vários nomes na lista. Participa do canal Conexão Evangelho da Graça. A gente sempre manda uma mensagem lá diariamente. E a gente compartilha essa live do Facebook também para o canal do Conexão Evangelho da Graça. Você que recebe aí um convite, aceita, que somos nós que estamos anunciando a palavra de Deus. Amém? Tiago Costa, Deus abençoe. Minha mãe Dineia, Deus abençoe. Meu pai Joel, a Juliano, Evandro, Lavínia, Davi, a Dar Marcelina, Samuel Sanches, Angélica, o José Matiasso, José Roberto Matiasso, a Leninha, Deus abençoe. Deus abençoe o Robson, a Tatiane, todos aí. A Juliana, a Cristina Basto, Deus abençoe, Juliana, a sua vida, a sua família, estarei colocando você em oração. A Sandra de Omedece, Deus abençoe toda a família. O Marinho Victorino, a Zilda Davi Freitas e família, Marina Moreira e família, Roberval Delfino e família, a minha esposa Fabiana, o filho Leonardo, Deus abençoe a Lívia, o Vinícius. Que Deus continue abençoando também o seu Wilson, a Dona Maria José, a Aurora, a Lara Emanuele, Sebastião Cilso Delfino, Deus abençoe a Lia, o Renato, a Suzana, Deus abençoe, Rildo Ferreira e família, o Maurício Amaro, o Tiago Costa, Deus abençoe, o Shell Souza, a Dona Regina, o Marcos Eusébio também, Deus abençoe Marcos, o Gervásio Luiz também, família, a Neo Maioff, Deus abençoe toda a família, seu Antônio, Roberval Delfino e família, a Margarete Fonseca, o Shell e todos vocês que estão ao vivo conosco, amém? Beba dessa água, coloca aí um pouquinho, unge a tua família, o mantimento, a tua porta, o teu filho, a tua filha, receba da bênção, da cura e da purificação do Espírito Santo de Deus, amém? Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Deus abençoe a Anitta Fonseca e todos aí no nome de Jesus. Domingo às 11 horas da manhã. Domingo, 11 horas da manhã, eu vou trazer uma mensagem para o seu coração, para a sua família também. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus.